Graças a Deus. Eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero levar até você, para vossa edificação, a palavra que encontra-se na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Mas primeiro eu quero pedir também que você deixe o seu like, se inscreva no canal e, se for possível, fale para outros também a respeito deste canal. Vamos então à leitura da palavra. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Meus irmãos, temos uma palavra tão poderosa. Começa falando que Deus antigamente falou de várias maneiras aos pais e usou praticamente os profetas, né? Mas nesses últimos dias, nessa nossa dispensação agora, meus irmãos, ele tem falado pelo Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu sempre procuro lembrar que Deus é um só. A palavra diz: ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Porém, na revelação do Novo Testamento, nós entendemos que Deus é Pai, que Deus é Filho e que Deus é Espírito Santo. São o que nós chamamos as três pessoas da Trindade Divina. Parece incrível, mas é assim que Deus é, e é assim que nós entendemos, e é assim que nós vemos nas Escrituras a revelação tão expressa, que é a revelação de Deus para conosco através da sua palavra. E aqui nos diz que Deus, o Pai, constituiu o Filho. O Filho é Deus, meus irmãos. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Interessante que, para explicar melhor, João, que diz que tocou da palavra viva, ele escreve dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí, meus irmãos, entra algo tão poderoso, além da capacidade humana para entender. O Verbo que era Deus, que na condição da Trindade ele era o Filho e é o Filho, ele se fez carne, meus irmãos, encarnou. É algo difícil para a mente humana entender, mas é a realidade. Deus fala como ele quer e da maneira que ele quer. E nos diz a palavra que ele, sendo o resplendor da glória e a expressa imagem da pessoa de Deus. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Que coisa gloriosa. Havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados. Oh, meus irmãos. A nossa mente, na nossa condição de homens, que perderam aquela glória original devido ao pecado de Adão. Nós mesmo, por mais que oramos, buscamos, lendo a palavra, não chegamos a alcançar a gravidade, a coisa tão terrível e tremenda que é o pecado.
E o pecado afastou o homem de Deus. Mas não é o homem que chegou para reconciliar-se com Deus. Não. A salvação começa de Deus. É Ele que vem em busca do homem. E há momentos que, às vezes, quando eu leio em Gênesis, no capítulo 3, parece que é o versículo 9, quando o Senhor está visitando o jardim na viração do dia, ele diz: Adão, onde estás? Onde estás? Eu estou no local de sempre, e tu não estás. E a resposta temerosa: eu vi a tua presença e tive medo, e eu me escondi. E aí ele começa a conversar tudo o que ele tinha acontecido. Então, é esse Jesus tão poderoso, que deixou a sua glória e nasceu de Maria, nasceu trazendo a humanidade de Maria, gerado pelo Espírito Santo, meus irmãos. É esse que fez a redenção. Nenhum homem podia fazer a nossa redenção. Tinha que ser um ser puro. Jesus nunca pecou. Foi gerado pelo Espírito Santo. E nele, ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A própria palavra nos diz que ele expressa a imagem da pessoa divina. Mas ele levou sobre si os nossos pecados. E a glória dele é tão grande que a própria palavra no versículo 5 diz: a qual dos anjos Deus disse jamais, tu és meu filho? Aqui nós vemos uma declaração da palavra. Deus diretamente nunca chamou os anjos de filho. Nós vemos uma passagem no Velho Testamento, me parece que é em Jó, quando os filhos de Deus chegaram diante de Deus, os filhos de Deus se referiam aos anjos. Mas aqui, ali está generalizando, aqui está expressamente falando. Ele diz: a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho? Coisa gloriosa. Deus nunca chamou o anjo de filho. Deus criou o anjo, mas não dá a filiação de chamar que ele é filho. Isso é coisa tão gloriosa, ultrapassa a nossa mente, se bem que o anjo é uma bênção de Deus para nós, meus irmãos. E Deus coloca os seus anjos para nos ajudar. Nós somos abençoados pelo ministério dos anjos. É uma criatura, é uma criação toda especial. Só que o anjo não casa, não tem filho, não tem família. É diferente do homem. O homem casa. O homem gera, o homem produz, o homem multiplica-se, mas o homem perdeu a glória de Deus. E os anjos, os santos anjos, eles obedecem a Deus de uma maneira tão poderosa, são santos. E a palavra diz: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então ali há uma diferença da criação dos anjos e geração. Numa eternidade que não sabemos, não entendemos, houve uma geração, e até certo ponto é mais um termo de expressão, porque Jesus não teve princípio de dia nem fim de dia, mas é que ele está dizendo: eu talvez lhe serei por pai e ele me será por filho. Isso é uma coisa tão gloriosa. Deus, o ser infinito, o Criador dos céus e da terra, usando até certo ponto um linguajar humano para se fazer conhecer, enaltecendo o poder do Filho de Deus, enaltecendo o poder do Senhor Jesus Cristo, que é o meu Salvador, é o teu Salvador, é o nosso Salvador. E se eu estou pregando, e se você está me ouvindo, porque Ele teve misericórdia de mim, teve misericórdia de ti e derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário. Vamos pensar nisso, meus irmãos. Vamos glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a Ele é digno toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar? Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todo o teu servo, a tua serva. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos graça, iluminando a nossa mente, para que possamos ter mais compreensão da divindade, da glória do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, isso eu peço em nome de Jesus. Amém.